notícia pro trabalho. E que gostoso começar mais essa segunda-feira junto com vocês. Hoje eu estou trazendo uma convidada muito especial, ela vai ser docente num curso que eu vou estar ministrando nessa semana, no dia 29, e com um assunto, que a pauta é inclusão, muito interessante. De que maneira as ferramentas de coach elas podem auxiliar na inclusão dentro das organizações? Quando a gente fala de inclusão, vocês estão acostumados a falar muito sobre a pessoa com deficiência, principalmente nesse quadro, mas tá aí a mulher, o negro, o migrante, a pessoa que vem de outro estado, por exemplo, para quem está aqui em São Paulo, ou quem está em São Paulo e vai também para outro estado do nosso país. A gente está falando da liberdade religiosa que aqui existe. Imagina alguém chegar para trabalhar com um véu nos cabelos, porque é lá do Líbano e tem essa cultura. Mas antes de a gente entrar profundamente na pauta, eu vou apresentar e já vou desafiá-la, essa nova amiga, essa parceira também nesse curso, a Alessandra Canuto. Bem-vinda, Alessandra! Prazer, obrigada por me receber, é uma honra estar aqui. Então, coach de formação em educação física, daqui a pouco a gente vai contar essa virada rapidinho para vocês. Formação internacional, formação nacional na área de coach, ajudando nas organizações. Alessandra, vou te provocar para você levar isso para o resto da sua vida, tá? Ai, meu Deus. Você já ouviu falar sobre audiodescrição? Audiodescrição? Uhum. Uma maneira de você se descrever para o cego? Não. Não tinha te vindo isso? Não. Então, a audiodescrição normalmente é um profissional, um audiodescritor, que ele te narra e narraria até esse espaço para os nossos amigos que são deficientes visual e também estão nos assistindo, para que eles tenham o imagético deles ativado. Ajuda também na recolocação profissional, na inclusão no mercado de trabalho. Aqui a gente fez uma coisa diferente, que a gente planta uma sementinha no nosso entrevistado para levar para as palestras e para a vida. Então a gente mesmo faz a autodescrição para te treinar disso. Vamos lá. O audiodescritor segue requisitos técnicos. A gente não, a gente pode ser uma coisa mais generosa com o nosso amigo deficiente visual. Para aqueles amigos deficientes visuais que não nos conhecem, eu sou Regina Ramalho, eu sou loura, tenho 1,75 de altura, uso os cabelos na altura dos ombros. Meus olhos são verdes, visto uma camisa de manga comprida, ela é branca e tem vários desenhos de corujinhas pequenininhos na cor preta. Hoje estou vestindo uma calça jeans. E essa foi minha autodescrição de imagem de hoje. Vamos lá, você quer que eu faça a minha então? Por favor. Eu sou a Alessandra, eu tenho 1,65 m, estou 10 a menos que você, olha, me sinto até baixinha agora. Sou morena, mas uso mechas nos cabelos, então tenho uns fios loiros aí. E cacheados, também um corte mais ou menos um pouco acima do ombro. Hoje eu estou vestindo uma camisa de malha laranja, acho que é laranja, um laranja mais avermelhado, um colar pretinho comprido, uma pantalona preta e um escarpa preto. Então, sentadinha aqui com você. Gostaram? Agora a gente já atendeu ao nosso público deficiente visual e a gente pode entrar um pouquinho mais na pauta. Você quer começar contando como você veio de educação física para o coach e para o desenvolvimento humano? Pode ser. Eu era adolescente, entrei na faculdade muito novinha, não tinha 17 anos completos ainda, acho que tinha uns 16, e achava sempre que estar de bem com o corpo faria estar de bem com a vida, porque isso sempre foi uma pauta para mim, né? O que fazer para estar de bem com a vida? E foi muito legal, né? Fiz 4 anos lá de educação física, me formei, mas nunca trabalhei como todo mundo imagina um profissional de educação física na área de escola ou academia. Eu fui trabalhar em hospitais psiquiátricos, né? Dando aula de educação física com esse recorte um pouco mais elaborado, vamos dizer assim. Foi muito legal, foi uma experiência incrível. Depois eu acabei casando, mudei de cidade, ao vir para São Paulo não conhecia muitos lugares e tudo, comecei a fazer outras coisas. E nesta onda, né, de me desenvolver, de perceber, de buscar a qualidade de vida e o que me faria ficar bem com a vida e observando o mundo, eu comecei a perceber muito a questão da comunicação, da gestão, né, do planejamento como uma coisa importante.
e fui estudando. Então fui estudar comunicação, aí fiz gestão na SPM, pensando nas formações macro. Aí fiz a pós-graduação da SBDG de Dinâmica dos Grupos, porque eu também sempre entendi que nós estamos sempre em grupo, apesar de indivíduos, né? E da individuação de cada um. Mas o grupo acaba influenciando muito. A gente influencia o grupo e o grupo nos influencia. Então fui estudar essa dinâmica, foi muito legal. Aí depois fiz 2 formações em coaching, uma mais técnica e uma pós-graduação. E o curso com Anthony Robbins fora também. E, enfim, tudo que esse meio pede. A programação neurolinguística, a comunicação não violenta e todas as outras formações comportamentais, para entender como é que nós funcionamos. Eu comecei pensando um pouco em mim, né? Como que eu me faço perceber da maneira que eu realmente sou. Busquei muita autenticidade, porque isso era uma coisa que sempre esteve no meu radar, né? A gente não pode ser a gente mesmo, né? O tempo inteiro parece que a sociedade pede para que a gente se molde. Depois entendi a questão dos papéis e dos contextos que a gente vive. Então a gente não precisa perder a nossa essência, mas às vezes a gente precisa se adequar ao contexto dependendo do papel que a gente está executando, né? Então eu brinco com os meus coaches e eu atraio muitos coaches com essas questões, que não dá pra gente ser exatamente como a gente é com os nossos filhos ou na intimidade com um parceiro no ambiente corporativo. Não funciona. Então não é que eu mudo quem eu sou, mas o contexto muda e o meu papel também muda, né? Porque tem a Alessandra mulher, tem a Alessandra mãe, tem a Alessandra filha, tem a Alessandra parceira, tem a Alessandra profissional, que é a Alessandra coach, a Alessandra gestora, a Alessandra empresária. E assim eu aprendi, hoje compartilho tudo isso. Vocês veem que interessante, né? Porque a gente vem falando muito da questão do coach, né? E na mediação, então, a gente falava um pouco antes de começarmos que o mediador vai achar que ele resolve o conflito. Uhum. Por isso que a Ana tá vindo aí com uma mediação fora da caixa. Sim. O coach vai achar que é ele. Sim, que a técnica de coaching né? resolve. Em direito a gente brincava assim, que o advogado, ele acredita que ele é o super-homem. Né? O jornalista acredita que ele é o super-homem. E que o advogado tem certeza. Isso é boa, isso é boa. Eram críticas para 2 áreas que eu atuo, né? Direito e o jornalismo. Então, o jornalista, ele acredita ser o super-homem. Ele vai para o jornalismo sonhando ser o super-homem. O advogado, ele acha que tem certeza. E nessa proposta da mediação que a gente vai fazer esse treinamento com a Ana no dia 29, vai quebrar exatamente esse paradigma. Sim, a ideia é essa. Né? É que o mediador, mais do que nunca, como profissional que atua na solução de conflitos, ele tem que ter aqui, ó, embaixo da manguinha dele, algumas cartinhas, né? algumas cartinhas. Como pegar um público como esse e passar esse conceito do viver bem que você tem, e essas ferramentas e os papéis? Como a gente faz isso dentro do coach, dentro do trabalho que você faz? Nesse curso especificamente a gente vai falar sobre o coach aplicado à mediação. E eu acho que o coach não é só uma profissão ou uma ferramenta, eu acho que é um lifestyle, né? Que é a gente aprender a sair das afirmações muito enfáticas e para curiosidade. Então, acho que o coaching é a arte de fazer perguntas, né? Então, o coaching é uma criatura curiosa e aprende que não existe, e eu acredito nisso piamente, não existe certo e errado. Existe o que é melhor para cada momento, em cada contexto. Obviamente, a gente tem critérios de legitimidade, que daí são embasados nas nossas leis, né? Embasados nos contratos sociais que a gente estabelece mesmo que invisíveis, né, não escritos. Isso a gente precisa respeitar. Mas eu entendo muito que se a gente puder ter essa atitude mais curiosa e menos enfática, a gente consegue ter uma melhor mediação, né, um melhor direcionamento. Então
No processo da Ana, lá na Auge, a gente vai trabalhar um pouquinho essa questão das competências. Então, olhando para todo o viés que é a aplicação da mediação, um mediador ele precisa ter algumas competências mais específicas. E o coach vai ajudar essas pessoas a, primeiro, fazer uma autoavaliação. Que competências eu tenho? Todas temos todas elas dentro da gente, mas algumas gritam mais. E aplicada à mediação. Então, assim, na mediação é importante que eu tenha algumas competências. Por exemplo, empatia. É importante que um mediador seja empático. Com ambas as partes. Com ambas as partes. No Imparcialidade. Empático no processo de mediação, né? Então a gente vai questionar as pessoas e ajudá-las a refletir sobre isso. E o quanto elas vêm sendo empáticas, o quanto elas têm tido dificuldade de ser empática, mas sempre lembrando que tudo isso são habilidades possíveis de se desenvolver. Depende só da pessoa querer. Daí eu acho que é uma coisa importante, né? Do livre-arbítrio. Eu preciso escolher o que eu quero desenvolver de competência e lidar com a consequência das minhas escolhas. Inclusive, quando eu escolho não desenvolver uma, também lidar com a dificuldade que isso pode trazer. E essa consciência ela vai ser vital para também a pessoa se incluir, ou o gestor incluir, ajudar também em processos de inclusão de diversos perfis dentro das organizações. Porque a gente pensa mais no coach individual, né? E aí seria já um processo mais coletivo. Isso. Se a gente pensar, né, na palavra inclusão e no verbo incluir, e lembrar, né, das necessidades humanas, eu sempre falo que depois de respirar, a principal necessidade que a gente tem é de pertencer. Ou seja, de ser incluída, mais do que fome, sede e qualquer outra coisa. O ser humano faz qualquer coisa para ser incluído. E quando eu falo qualquer coisa mesmo. Às vezes inconscientemente se sabota, faz coisas que não são legais para si mesmo, mas com essa vontade de ser incluído, com essa necessidade de ser parte. Ao meio. De pertencer ao meio, totalmente. Começa no núcleo familiar e isso se estende para as organizações. E as organizações muitas vezes são um grande reflexo das questões da pessoa familiar, né? Então a gente, quando fala de inclusão, que a gente trata muito, obviamente, de todas as questões mais delicadas, né, não tão olhadas, mas hoje ainda mais, um pouco mais vistas, que são os deficientes, os negros, tudo que você listou no começo do programa, isso é crucial, né? No meu trabalho eu acabo me deparando muito com situações desse tipo. Mas também não esquecer da inclusão comum, a inclusão que está ali arraigada na necessidade humana, que todos nós temos. Né? Independente da religião, da Independente nacionalidade, de qualquer coisa. Né? De ser ou não uma pessoa com deficiência. Eu considero todo mundo como um tipo de deficiência, Total. tá? Eu acho que não tem perfeito aqui, já foi embora. Não, perfeito não está aqui, né? Não daqui. Então, a gente está aqui todo mundo se desenvolvendo. Normalmente esses processos são demorados dentro das organizações, eles seguem o mesmo processo de coach de um indivíduo? Quais você está falando Dentro da especificamente? organização. Tá, mas você está falando de pessoas De com inclusão, perfis isso. específicos. Não é um processo simples. Não é um processo Não adianta simples. a gente querer mascarar e falar, não, que lindo, está todo mundo super preparado, as empresas estão super abertas. Existe sim uma melhora na cultura da necessidade de se tratar essa questão com menos burocracia, né, com mais humanidade. Isso já paira no ar. Mas na hora da prática, muitas vezes a gente se depara com dificuldades organizacionais ainda, né, algumas da própria, do próprio contrato, vamos pensar assim, das necessidades. Por exemplo, eu trabalho também com pessoas, por exemplo, judeus. Eles têm práticas, eles têm horários, eles têm algumas questões. Hábitos alimentares. Hábitos. Então, tem toda uma questão que ele precisa adequar, né? E às vezes não é tão fácil logo que ele chega numa empresa que não tem este perfil. Tanto é que é muito comum a gente ver empresas com muitas pessoas da mesma religião, porque parece que facilita um pouco, né, a organização na prática. Mas eu tenho me deparado e trabalhado bastante com essa questão do diferente.
Até porque, né, a minha grande busca e meu grande desafio é lidar com conflitos. Né? Então, conflitos é um tema que eu amo na vida. E o conflito, a base do conflito está nas diferenças. Então, falou qualquer tipo de diferença, das mais simples às mais complexas, a gente tem um conflito ali instalado, às vezes não muito visível, mas está ali. E a gente precisa olhar. Quando a gente fala de organização, eu primeiro preciso mapear esse conflito, identificar o nível de dificuldade e aonde está essa dificuldade. Porque às vezes a gente tem uma questão, por exemplo, burocrática, que é dos intervalos, dos horários, que daí depende do como isso está se estabelecendo, é uma estratégia que a gente utiliza. Outras vezes a gente vê uma dificuldade de inclusão por conta da própria competitividade. Né? As pessoas que se sentem ameaçadas por outras que chegam e estão ocupando um espaço delas que antes não acontecia. Como a gente também estava falando um pouquinho antes aqui dos imigrantes, né? Das pessoas que têm chegado e ocupado o nosso mercado de trabalho. Então, eu preciso primeiro mapear, entender, para daí poder ser mais específica na recomendação. Mas nunca é um processo super bate-pronto. Cheguei, identifiquei, resolvi. Até porque não depende de mim resolver, né? Depende muito mais das partes estarem disponíveis para isso e da própria empresa disponibilizar esse espaço e do própria pessoa que precisa ser incluída ter mais protagonismo. Isso é uma coisa que eu também venho trabalhando. Eu acho que a pessoa precisa buscar o seu espaço, não só esperar que ele seja disponibilizado. Ela precisa fazer esse... Conquistar. Isso, exatamente. Fazer esse movimento. Né? Mas mesmo assim é uma ferramenta valiosa. Uma coisa interessante que me surgiu aqui, quantos anos já de trabalho nessa atividade? Vou fazer uma pergunta. Com o coach, mais especificamente, há 10 anos, aí, individual e em grupo. E em grupo, dentro de organizações. Isso. Nesse período, você já percebeu uma evolução da aceitação dos gestores, da aceitação das equipes, para realmente ter uma mudança? Porque as pessoas, você está naquela situação que você já está acostumado de comodismo, é um falso conforto, né? Mas é um conforto. E toda mudança, mesmo que seja para uma casa maior, mais espaçosa, mais iluminada, ela vai ter uma dor. Ela tem uma dor de deixar as lembranças, as memórias, ela tem uma dor de coisas que tem que fazer, que tem que investir. Então a gente tem visto esse movimento. Nesses 10 anos, você sentiu essa sua linha subir, parar? Como é que está essa sua linha nesses 10 anos? De facilidade ou dificuldade para lidar com a mudança? Das empresas te recebendo como ferramenta. Eu Sentido até uma maior procura, uma menor? Hoje, quanto mais problemas a gente tem, mais trabalho eu tenho, né? Quanto mais conflito acontece, mais trabalho eu tenho. Estão pedindo socorro, não estão mais encarando sozinho. Isso mesmo. Então, assim, o que eu vejo em relação a recurso, né? Buscar este recurso, esse aliado, hoje a gente tem mais procura. Isso aumentou porque, primeiro, tem muita coisa para se fazer numa organização. Né? E com toda a globalização, toda a tecnologia, toda a transformação que as empresas estão passando a nível de negócio, a nível de mercado, então as equipes estão muito sobrecarregadas. Né? E aí fica ainda mais complexo você ter dentro da empresa, e normalmente quem está dentro da empresa não tem o mesmo olhar de quem vem de fora. Então hoje eu percebo que o coach ele tem sido mais requisitado como um parceiro, né, para os gestores, um parceiro para o RH, um parceiro para os negócios, porque ele vem com um olhar de fora, neutro, né, que não. Você acredita que os 20 minutos foram? Acredito. Então eu quero te agradecer, é uma delícia. Obrigada. Aqui. Vamos estar juntas aí nessa imersão de 5 dias com a Ana. Se vocês gostaram, deixe o seu comentário aqui para que a Alessandra possa voltar. Quem quiser saber outras informações, como é que faz, Alessandra? Pode entrar nas minhas redes sociais, Alessandra, com 2 L's, Canuto. Canuto, nome forte ainda, poderoso. E para encerrar, vamos fazer o nosso merchan. Você já sabe qual é o seu melhor ângulo?
Não tenho ideia. Já pensou em ser garoto propaganda do seu produto e serviço? Tá vendo? Eu acho que eu posso ser um bom case pra você. Tem um bom cliente aqui. É dessa maneira, na venda de soluções de comunicação e treinamento, que a gente mantém o nosso sonho de levar informações afirmativas para vocês. Se vocês gostaram e querem também descobrir qual o melhor ângulo de vocês, levar um treinamento diferenciado de comunicação aí na sua empresa, entre em contato através do nosso telefone. O nosso WhatsApp é 11, estamos em São Paulo, 993-873713. Eu quero agradecer a toda a nossa equipe, a Deus Pai Todo-Poderoso e pedir a Ele licença para continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau!